Olá pessoal, bem-vindos ao Back with Jesus. Hoje estamos aqui para responder algumas perguntas. Aqui com o nosso querido pastor Josué, ministro de louvor e também psicólogo. Sei que vocês já fizeram algumas perguntas há alguns meses atrás no Insta da Mariana. São perguntas que às vezes parecem difíceis, mas nós vamos tentar responder o mais curto possível, o mais simples possível para vocês perceberem. Porque nós sabemos que nós, enquanto jovens, que estamos em diferentes contextos, eu estou na faculdade, a Ana trabalha, mas somos muitas vezes confrontadas com perguntas de se Deus existe, então porquê é que isto existe? Mas, então se isto existe, Deus não pode existir ao mesmo tempo e então foram perguntas que nós achamos interessantes para, sendo o nosso objetivo do podcast simplificar o Evangelho de forma que as pessoas lá fora e mesmo as pessoas do mundo que são cristãs possam ter e queremos simplificar isto, começamos logo o nosso segundo episódio por estas perguntas que podem ser muito complexas para as pessoas. Sim. E se o mundo está tão mal, como é que nós ainda conseguimos acreditar nesta cura e que este Jesus pode curar? E não há outra pessoa que pode responder a não ser o nosso pastor Josué. Ok, muito obrigado. Pronto, vamos começar as perguntas? Sim. Então, a primeira Ok. pergunta que nos fizeram é: se Deus existe, porquê é que existem as doenças? Ok, eu quando vocês me mandaram as perguntas, eu achei muito interessante essa ter sido a primeira pergunta. Porque o livro mais antigo da Bíblia não é o livro de Gênesis, é o livro de Jó. E o livro de Jó trata precisamente com a questão da doença. Ok? Se bem que o livro de Gênesis é colocado no início da Bíblia porque para dar a primazia à lei. Então a lei são os 5 primeiros livros da Bíblia, não é? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, não é? Deuteronômio, pronto, os 5, o Pentateuco. Mas o que é que acontece? Gênesis vai explicar um bocadinho mais porque é que no livro de Jó o diabo apareceu no céu diante de Deus, juntamente com os outros filhos de Deus. Quando Deus pergunta ao diabo no livro de Jó, logo ao abrir, de onde vens? Ele tem uma resposta que desde logo é uma afronta contra Deus, não é? Ele diz de rodear a terra e de passear por ela. Sim. Quem é que em Gênesis rodeava a terra e passeava por ela no início? Era Deus. Deus rodeava a terra e na viração do dia, portanto, no pôr do sol, Deus vinha, a presença de Deus vinha e ele passeava pelo jardim, é o que está escrito. Algo aconteceu que fez com que agora quem se apresenta diante de Deus não é Adão, não é o homem. É o diabo que se apresenta, é Satanás que se apresenta. Ele apresenta-se e diz, sou eu agora quem rodeia a terra e passeia por ela. E Deus também lhe devolve a afronta, não é? Então estás-me a dizer que tu é que mandas agora na terra. Será que mandas mesmo? Tu já viste o meu servo Jó? E o diabo nitidamente fica irritado. Não é? Portanto, a resposta curta para essa pergunta, porque é que existem doenças, é por causa da natureza caída do ser humano, que está escrito em Gênesis. Algo dentro do ser humano o separa do Deus que vive em saúde, em plenitude, em abundância no céu, não é? Nós somos aqueles que temos que pedir, venha o teu reino. Mas então Deus não manda já? Deus não reina já? Aqui? Não, a Bíblia diz, o príncipe deste século é o diabo, o mundo jaz no maligno. E Deus como é que se revela? Deus revela-se através de um povo que carrega o reino. Este mundo não está no reino. Este mundo não está a seguir a natureza do reino dos céus. Este mundo tem uma outra natureza, uma natureza caída. Algo dentro deste mundo o separa da realidade dos céus. E a Bíblia diz em Romanos 9 que a natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Eles vão trazer a natureza do reino. São eles que salvam, que vinha da palavra sal.
O sal era usado para salgar, para salvar a carne, porque ela tendia a apodrecer, ela tendia à corrupção. Nós salvamos este mundo, porque se o diabo, em algum momento, tivesse o domínio inteiro deste mundo, era o fim, era a corrupção total. Este mundo era destruído. Então é necessário haver essa demonstração do poder de Deus, através de nós. Sim, também, pronto. Também existe uma função de Deus permitir, neste momento, as coisas como elas estão ainda. Existem várias funções. Uma delas é haver livre-arbítrio, o homem poder escolher Deus ou não Deus. Pronto, mas isto já é a vossa terceira pergunta, não é? O homem mostrar, através do mal que existe, mostrar certas características do caráter e da personalidade que são de Deus, do modo como Deus se relaciona com o mal. E é importante que os filhos de Deus também mostrem essas características, se é que é para haver filhos de Deus, não é? Ok, então, porque é que há doenças? A resposta curta é por causa da natureza caída do homem, da natureza caída deste mundo. Ok. Mas é interessante que no livro de Jó, o diabo, apesar de Deus diz, não é? Viste o meu servo Jó, tu não estás a dominar totalmente, porque ele é fiel a mim, não é? Ok. E o diabo aponta um motivo superficial. E quem não percebeu a conotação ao livro de Gênesis não ligou àquilo que o diabo de facto está a dizer. O diabo está a dizer, por acaso ele não tem também a natureza humana caída? Por acaso eu não tenho direitos? Por acaso eu não tenho direitos de lhe apresentar o mal a ele, dada a natureza humana dele? Porque assim, o comportamento dele é muito lindo, mas é porque tu lhe dás coisas boas. Mas e então o que está no coração? A natureza dele não é caída? Eu não tenho direitos? Ainda mais havia um problema sério em Jó, não é? Que ele próprio confessa, aquilo que eu temia me sucedeu, não é? Veio sobre mim. Portanto, ele agia sempre com medo, numa expectativa de salvaguardar aquilo que poderia estar mal, poderia ser mau, errado, poderia ser pecaminoso, etc. Ok? Então a expectativa dele era de salvar, tentar salvar, estava aquela paranoia de estar sempre algo de mal, eles pecaram, algo de mal está a acontecer, algo de mal está para vir. A expectativa dele era isso. Ao mesmo tempo, a expectativa dele é que o mal será parado porque Deus é comigo, não é? Sim. Ok, então ele tem essas duas expectativas. Ele tem ao mesmo tempo a fé, a expectativa de que o mal está iminente, e ao mesmo tempo tem a expectativa que Deus para o mal. Eu não sei se respondi à questão. Sim. Já... Sim, ok. Respondeste. Pronto. Simples e curto. Simples e curto, Sim, não é? exatamente isso. Pronto. Pronto. Ok, daqui surge a segunda questão, que é: se Deus cura, se Deus salva, porque é que há pessoas que não são curadas? Sim. Ok. Na Bíblia é interessante nós vermos que, na verdade, só é dada uma única explicação para o poder de Deus não agir. Não são dadas outras explicações. Quando Jesus foi para a sua cidade de residência, no meio dos seus parentes e daqueles que o conheciam, em Nazaré, não é? A Bíblia diz que Jesus foi muito mal recebido e Jesus se admirou muito da incredulidade deles e não podia fazer ali nenhum milagre a não ser curar umas poucas enfermidades. Por causa da incredulidade deles. É a única causa que está perfeitamente explicitada na Bíblia. E essa incredulidade é importante as pessoas perceberem. É uma incredulidade ativa. Não é apenas, não sei.
A Bíblia diz que os fariseus, e a Bíblia diz que muitos dentro dos vários sectos dos judeus, sempre resistiam ao Espírito Santo conforme os pais deles já tinham feito. Essa é a acusação que o apóstolo Pedro faz em Atos, não é? Vós sempre resistis ao Espírito Santo, como os vossos pais fizeram. Portanto, não se trata apenas de uma incredulidade de não sei se isto é, não sei se não é. Eles já tinham decidido que não queriam Jesus, que não aceitavam Jesus, que Jesus até podia manifestar coisas que eles não sabiam explicar, mas que com certeza, por diversos motivos, não podia ser ele. Não podia ser ele porque ele, ao mesmo tempo, tinha dito aos fariseus, sarcasticamente, obviamente, Jesus disse várias piadas nas Escrituras, não é? Como aquela do cisco no olho e da trave, tu que tens uma trave. Várias piadas, não é? Imagino a cabeça dos fariseus, às vezes. Mas que ele tinha dito ao mesmo tempo, vós não precisais de médico. Eu vim para os doentes, não vim para os sãos. Vocês são maravilhosos. E logo a seguir, não é? Começa a listar os pecados deles à frente de toda a gente. Eles eram os mais doentes de todos. Eles achavam, eles eram as autoridades sobre a nação, a autoridade espiritual, inclusive. Eles achavam, quando vier o Messias, ele vai precisar de um povo que está a seguir rigorosamente as Escrituras e a esforçar-se para serem os melhores possíveis. O Messias vem e ele vai precisar de nós para derrotar os romanos, porque a ideia deles era o Messias vem e vai acabar com esta opressão sobre a nossa terra. Jesus vem ter com eles, começa a falar sobre os pecados e ele passa-lhes completamente ao lado. Não é para nós isto. Não sei do que é que ele está a falar. Fala sobre arrependimento, foi logo a primeira mensagem de Jesus: arrependei-vos que está próximo o reino dos céus. Passou-lhes ao lado. A mensagem sobre arrependimento não era para eles, seguramente seria para os grandes pecadores, não é? Havia ainda a ideia de que os ricos, esses seguramente iam para o céu, porque se alguma coisa recebemos de riqueza nesta vida, veio de Deus. Sim. Se toda a riqueza veio de Deus e eu sou o rico, logicamente tenho lá em cima alguém que gosta muito de mim. Ao mesmo tempo, os pobres, como Pedro, além de pobre, era malcriado. Logo quando viu o primeiro milagre de Jesus com ele disse: afasta-te de mim, que eu sou um pecador. Eu sei, não é comigo que tu queres tratar, eu já sei que Deus não quer nada comigo. Eu olho para o pouco fruto nas minhas mãos, para o pouco valor social que eu tenho, e eu entendo que Deus não me deu. Se Deus não me deu é porque Ele não gosta de mim, eu não sirvo para nada. Não é? Quando Jesus diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico no reino dos céus, o que é que eles disseram? Então não, quer dizer, então não é impossível alguém entrar. Então nem os ricos entram, nem aqueles que receberam tanto de Deus para terem tanto valor social, nem esses entram. Então para nós não há possibilidade nenhuma. Não é? Então é nesse sentido que Jesus está a falar. A eles passou-lhes completamente ao lado tudo aquilo que Jesus ia dizendo. Para eles o único interesse era um Messias que iria agir temporalmente para acabar com a opressão sobre a terra prometida. Não lhes interessava nada o Messias sofredor de Isaías 53. Não lhes interessava nada aquilo que Jesus estava a dizer, de apenas haver estar a trazer uma salvação e um reino que é para curar os enfermos, para pregoar a liberdade aos cativos, o ano aceitável do Senhor, okay? E isso tudo passava-lhes completamente ao lado. Eles queriam acabar com Roma e acabou. Basicamente era isso. E pronto. Então, porque é que alguns não eram curados? Porque quando Jesus não correspondeu às expectativas,
E para muitas pessoas hoje acham que Jesus não corresponde às expectativas. Aliás, hoje em dia o problema é ao contrário. Eu correspondo às expectativas. Sim. Eu correspondo às expectativas. Eu não preciso de Jesus para nada. Não é? Então voltamos ao Gênesis. Será que a natureza do homem é caída? Será que eu preciso de salvação? Será que eu preciso ser curado? Porque muitos estão como esses de Nazaré, sem fé nenhuma. Sim. Há outras situações na Bíblia em que nós vemos claramente, sem uma explicação clara, ok, Herodes foi ferido, ficou enfermo e imediatamente morreu. Ok, foi julgamento de Deus. Várias doenças foram julgamento de Deus. Pessoas que ficaram leprosas na hora, foi julgamento de Deus, etc. Ok, mas há várias instâncias na Bíblia em que não há uma explicação porque é que aquela pessoa ficou doente e continuou doente e ficou doente, não é? Inclusive no Antigo Testamento temos Eliseu que morreu doente. Eliseu que tinha porção dobrada de Elias. Morreu doente e não sabemos porquê. Há situações que não sabemos porquê na Bíblia. A única que aparece mesmo assim escarrapachada é por causa da incredulidade deles. Não houve cura. Pronto. E é nisto que nós devemos focar, é nisto que nós devemos tentar, porque podem haver males geracionais. Nós vemos isso. Tu até tiveste esse exemplo na tua família. Todas as mulheres da tua família, antes dos 50 anos, todas morreram. Sim. Todas morreram antes dos 50 anos. A tua mãe foi a primeira e teve que haver uma oração sobre isso. Sim. Para que a partir dela nenhuma mulher ia morrer antes dos 50. Está viva ela, estão vivas as duas irmãs, já passaram dos 50. O diabo bem que tentou matar a Linda, não é? A tua tia. Sim. Várias vezes, pronto, e não conseguiu. E a partir da tua mãe a coisa mudou, não é? Males geracionais, que nós vamos entrar até nos genes, não é? Males geracionais. Há coisas que entram nas famílias. E nós vemos isso também no próprio comportamento das pessoas, nas atitudes. O avô disse ao papá, tu não vales nada, tu não serves para nada. O papá disse-me a mim, tu não vales nada, tu não serves para nada, nunca vais dar nada. E eu escolho hoje quebrar esse mal geracional. Já não vou dizer isso aos meus filhos. Ok. Mas, para aquelas pessoas que acham que não precisam de Jesus, nós olhamos para a natureza e nós olhamos para os vários seres que têm uma pequenina representação daquilo a que nós chamaríamos de mal. Há espécies de animais que violam sexualmente. São muito poucos. Ou seja, a representação do mal nas espécies deste mal é muito pequenina. São muito poucas espécies que têm perversões sexuais, que têm violação sexual, que têm pedofilia. Há muito poucas, mas há. Não é? Por exemplo, a morsa, o elefante marinho, viola as crias. O macho. Há representação de parasitismo. Ok, são muito poucos na natureza que são parasitas. Há representação de depredação e até de canibalismo, de comer os da própria espécie. São muito poucos os que comem os da própria espécie. Muito poucos. Depois há a representação do engano, da camuflagem, há a representação da mentira, não é? Do roubo. Há uma série de animais que roubam. E depois há um animalzinho muito engraçado que se chama a formiga sanguínea, que uma vez por ano sai do seu ninho aos milhares, se não milhões, e invade outra colónia de outra espécie de formigas. E enquanto umas estão a lutar com as outras, elas entram lá dentro, roubam as larvas prestes a eclodir, levam para dentro do ninho delas, colocam-nas lá e elas vão eclodir, no espaço de poucos dias, são postas imediatamente a trabalhar para as outras. Nunca nenhuma delas vai ser rainha, não tem direito a se reproduzir, portanto. Não tem direito a se reproduzir, não tem direito à sua própria vida, à sua própria autodeterminação, a decidir nada, só tem direito a trabalhar para as outras. Isto, em biologia, chama-se esclavagismo. Existe até a representação de rapto e escravatura. Mas é muito raro isto na natureza. Mas há um ser que tem tudo. E toda a gente sabe quem esse ser é. Há um ser que tem o inteiro conhecimento, a inteira representação do bem e do mal. Inteira.
tem tudo aqui dentro. Sim. Eu podia ser alemão, eu sou alemão, aliás, eu podia ser chinês, eu podia estar na Índia, toda a gente sabe em todo o mundo quem esse ser é. Esse ser é o ser humano. Basta olhar para a história do ser humano, o ser humano tem tudo. Todas as perversões sexuais, toda a espécie de roubo, de engano, de parasitismo, de raptar pessoas, de escravizar pessoas, etc, etc. Toda a espécie de violência, inclusive a canibalismo. Não é? Tudo, nós temos tudo. O ser humano tem tudo. Muito poucos animais vão para a guerra. O chimpanzé vai para a guerra, por exemplo. O ser humano está agora em guerra na Rússia e em vários países, na Ucrânia. Vários países. Não há ano nenhum da história do homem que ele não tenha estado em guerra. E, portanto, há pessoas que acham que são muito melhores do que os pais delas. Porque ainda não cometeram aqueles males. Ainda não cometeram aquelas coisas. Toda a gente sabe que temos que lutar contra uma pessoa para sermos boas pessoas. Em padrões humanos. Boas pessoas, porque a Bíblia diz que não há boas pessoas. Quando se faz aquela pergunta, porque é que coisas más acontecem a boas pessoas? Isso só aconteceu uma vez na história, ou uma única pessoa, e ela voluntariou-se. Ok? Não existe mal acontecer a boas pessoas. Não existe essa coisa de boas pessoas. Nós temos que lutar todos os dias contra nós próprios, contra o nosso coração, contra os nossos pensamentos, para sermos boas pessoas dentro dos padrões humanos. Jesus disse, não há bom senão Deus. Não há bom senão o Pai. Não é? Porque me chamas bom. Ou seja, já percebes com quem é que estás a falar? E a seguir Jesus chamou-se a si próprio o bom pastor. Portanto, ele dizia que ele era bom e não havia bom senão Deus. Ok. Então, para resumir, aquilo que nós nos devemos focar é na fé. Poderá haver situações que nós não entendemos, poderemos ter que perdoar pessoas, poderemos ter que renunciar à ira e viver nos frutos do Espírito, porque eu sei que os frutos da carne nos põem doentes, porque isso tudo é pecado, não é? Podemos ter que perdoar, porque a falta de perdão é um veneno. Mas, sobretudo, manter-nos na fé, deixar a palavra de Deus falar no nosso coração, para nos curar, porque a Bíblia diz, as minhas palavras são vida e saúde, não é? As tuas palavras são vida e saúde para mim e continuam hoje a ser vida e saúde.